Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E não se esqueça da loja assombrada.com.br, ok? E ainda temos algumas caixas bruxa natural do mês de maio, ok? Vamos lá para o relato de hoje, que é a música fúnebre do seu João. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e Assombrados, é uma alegria poder compartilhar as minhas histórias sobrenaturais com esse canal que eu amo. Sou uma mulher, estou com 30 anos, há uns 5 anos já. Gostei dessa. Esse será o primeiro relato que envio para o canal. Como tenho uma certa sensibilidade, tenho muitos outros para enviar ainda. Ana, esse relato é uma homenagem ao seu João e sua maravilhosa família. Eles me ensinaram que pessoas boas existem. É um relato leve e eu vou tentar ser assim breve e objetiva. Todos os nomes estarão trocados e os locais estarão referidos de forma generalizada para evitar que sejam identificados. Exatamente, muito obrigada, é isso mesmo. Bom, a situação que eu vou relatar ocorreu em meados de 2012. Começarei trazendo um contexto geral. O meu pai conheceu o seu João e sua família enquanto ainda era jovem e solteiro, em meados da década de 70, no estado de Minas Gerais. Eles trabalhavam em uma empreiteira de construção civil. Meu pai como ajudante de obras e o seu João como caminhoneiro. Essa amizade começou e logo meu pai passou a frequentar a casa do seu João e ter conversas agradáveis em rodas de chimarrão. Seu João era um gaúcho orgulhoso de suas raízes e o meu pai um mineirinho ainda jovem, recém-saído da casa simples do pai, em busca de uma vida melhor. A família toda do seu amigo, a sua esposa, Dona Rosa, e os 2 filhos, Pedro e Amanda, eram extremamente receptíveis e agradáveis. O tempo passou e a empreita terminou. Os 2 trabalhadores foram trabalhar em outras cidades e outras atividades e perderam o contato. Cerca de 30 anos se passaram e no início dos anos 2000, o meu pai, foi chamado para trabalhar em uma empreitada no Rio Grande do Sul. Nos mudamos com frequência, Ana. Nós ficávamos em uma cidade no máximo por 2 anos. Estávamos morando no litoral de São Paulo e nos mudamos para uma cidade na região serrana do Rio Grande do Sul. Foi um choque cultural. Tudo era muito diferente no comportamento das pessoas. Eles tinham orgulho de serem gaúchos e carregarem a tradição gaúcha em suas músicas, danças e gastronomia. Foi a primeira vez que eu vi as pessoas se apresentarem falando nome e sobrenome para identificar a qual família ou origem eram, se italianos, alemães, poloneses. Tudo isso me fascinava. Algumas semanas depois da mudança, o meu pai chegou em casa falando que havia encontrado um conhecido no trabalho que disse que tinha o endereço do seu João e que ele morava há anos na cidade que estávamos agora. Ele passou o contato e o endereço e na primeira oportunidade o meu pai foi rever a família do seu amigo. Fomos num domingo à tarde. Tava um frio agradável e um sol de tempo mais seco. Ao chegarmos na rua, vimos uma casa simples e aconchegante de madeira, contornada por uma frágil cerca de madeira ou de bambu, que permitia visualizar o interior do terreno. E então eu percebi que estávamos vendo a casa pelo quintal e não pela entrada da frente. Nesse momento, o pai apontou com o dedo para o lugar e disse super empolgado: "Olha o seu João lá, sentado tomando um chimarrão. Nossa, ele não mudou nada. Ele tá vestido de gaúcho, da mesma forma que eu lembrava." Ele estava muito feliz e isso também me marcou. Eu só admirava a visão do local, sabe? Ao lado e ao fundo da casa havia um grande terreno com mato baixo. Cavalos pastando, crianças jogando bola, outras conversando. Fomos recepcionados pela Dona Rosa.
agora entrando pela frente da casa, e ela cumprimentou os meus pais e a mim, dando o abraço mais apertado e gostoso do mundo. Seu João e Dona Rosa tiveram um terceiro filho, um raspa de tacho, chamado Henrique, que estava com uns 8 anos na época. Aquela tarde foi de conversas e risadas na roda de chimarrão com aquela família maravilhosa. A partir desse reencontro, nunca deixamos de manter contato com eles. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens da tecnologia. Podemos manter contato através das redes sociais, acompanhar de longe a vida das pessoas que gostamos e sempre que podemos encontrar, acho que é isso. E as coisas continuam como antes. Enfim, eu amei ter vivido esse período no Sul. Ficamos cerca de 5 anos entre 3 cidades e depois nos mudamos novamente. Eu fui para Santa Catarina, também na parte serrana, para fazer um cursinho para vestibular e posteriormente cursar a universidade. Os meus pais foram para a região nordeste de Minas Gerais e a minha irmã para o interior de São Paulo. E onde está o sobrenatural nisso tudo? Vem agora, assombrados. Como mantínhamos o contato, sabíamos que o seu João fora diagnosticado com um câncer e que ele realizou o tratamento e estava se sentindo melhor, permitindo levar a vida um pouco mais normal. Ele estava realizando o acompanhamento da doença, prática comum após o tratamento, e o médico o liberou para viagens. Seu João, então, aproveitou essa fase para visitar a sua irmã Gabriela, que morava na mesma cidade que eu, em Santa Catarina, e ir até o sítio dela na zona rural dessa cidade. Seu João passou alguns dias nesse sítio juntamente com seu sobrinho, filho da dona Gabriela, quando começou a passar mal. O sobrinho o levou para o hospital da cidade, onde foi internado. Seu quadro era grave. Eu não lembro assim de maiores detalhes, mas sei que poucos dias depois o médico avisou a dona Gabriela para chamar a família, pois não tinha mais o que fazer por ele. O seu João faleceu naquele mesmo dia e foi levado para ser enterrado em sua cidade. Eu não participei desse momento, pois não estava na cidade e era período de férias, né? Então eu estava com os meus pais em Minas Gerais. Uns 4 meses após a sua morte, a minha mãe foi me visitar em Santa Catarina. Ela sempre passava um período na minha casa e me ajudava enquanto eu estudava, e depois ia até a minha irmã e fazia o mesmo. A mãe pediu que eu a levasse até a dona Gabriela para vê-la e confortá-la pela perda recente. Marcamos um dia e fomos. Numa conversa triste e séria, regada a chimarrão, sentadas à mesa, dona Gabriela nos relatava o triste dia em que o seu João estava bem e começou a passar mal em seu sítio. Contou que ele tinha feito várias coisas que gostava, estava muito feliz, mas que começou a se sentir mal de um momento para o outro e o levaram para o hospital. Era possível ver em todo o seu ser a tristeza, sabe? Ela chorava e relembrava, se colocando no momento, ficando com os olhos parados, assim pensativos, típico de quem estava lidando com a dor. Começou então a falar da tristeza que foi no hospital quando o médico pediu para ela chamar a esposa e os filhos para verem o pai pela última vez, e o quanto ela sentia por não ter dado tempo dos 2 filhos homens chegarem. Lembrou que eles não conseguiram vir no mesmo momento. Era uma viagem de 2h30 de uma cidade até a outra, e os meninos, um com 40 e poucos anos e o outro com 17 anos, pararam numa lanchonete no caminho para comer alguma coisa. Chegaram no hospital e o seu João já havia falecido fazia alguns minutos, sem ter se despedido dos filhos. Nesse momento ela chorava muito. Minha mãe tentava consolá-la e eu ficava ali sem saber o que fazer no auge da minha imaturidade. Dona Gabriela continuava as lamentações. Mencionou que o velório e o enterro não foram realizados conforme ele pediu e que isso doía muito nela. Acho que ela disse assim, ele havia pedido para ser enterrado todo piochado.
Eu não sei o que é isso. Ah, tá. Que é vestido com os trajes típicos gaúchos, bombacha e lenço vermelho. E colocaram um terno nele. E ela continuava falando. Ele pediu para tocarem a música O Velho Casarão do Teixeirinha durante o velório ou enterro, porque ele amava. E não fizeram dessa forma. Não fizeram nada conforme meu irmão pediu. Bom, eu e minha mãe nos entreolhamos enquanto a senhora enxugava as lágrimas. Conversamos mais um pouco, tentando mudar o assunto, e minutos depois dela se recuperar, nós fomos embora. Nos despedimos e entramos em meu carro. Andamos de carro pela cidade por alguns minutos, assim, em silêncio, quando eu falei para minha mãe. Mãe, que música era aquela que ela falou? A senhora conhece? E minha mãe respondeu que não. Eu disse para ela que isso havia me intrigado muito e eu não conseguia esquecer. Ela disse que também estava intrigada e curiosa para saber qual era a música. Então voltamos a ficar em silêncio. As duas muito intrigadas e incomodadas depois da visita. Falei então que eu ia ligar o som do carro porque a gente tinha ficado muito tensa com a visita e eu queria relaxar um pouco. Liguei numa rádio que tocava uma música triste, parecia até fúnebre. Troquei a rádio falando para a mãe que tinha que ser algo mais alegre. Foi para outra rádio que tocava outra música lenta. E eu também não gostei. Minha intuição ficou mais forte. E aí eu tive vontade de voltar na primeira rádio, que continuava com aquela marcha fúnebre. Novamente eu quis passar a rádio e quando eu fui apertar o botão, minha intuição veio num pensamento e disse: deixa e ouça a música fúnebre. Nesse momento o locutor fala, no meio do toque da música: agora, nessa tarde, a saudosa música Velho Casarão do Teixeirinha. Meu queixo caiu. Virei para minha mãe e disse: a música que ela falou, mãe, é a música que ela falou. E ela, tão assustada quanto eu, dizia: é essa mesmo. É essa sim, eu conheço, eu já ouvi. Assombrados, a música tocou inteira. E não era triste, não era tão triste. Eu fiquei muito impressionada. Minha mãe dizia que era coincidência. E eu preferia acreditar que sim, naquela época, que era uma coincidência. Mas hoje, depois de ter muito mais conhecimento e formação na escola Canal Assombrado, eu acredito que o seu João queria que soubéssemos que ele estava ali, que estava com a irmã e que nos acompanhou por gratidão pelo apoio, nos mostrando, de certa forma, a música que ele tanto gostava. Eu não acredito que ele pudesse estar mal, pois eu não sonhei com ele, eu não senti medo ou uma presença estranha. Eu acredito sim que ele estava em paz. Uma intuição apenas. Agradeço por ler e ouvir o meu relato. Fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. E ele era um homem bom, né? Pelo que vocês falam, era um homem bom. Então, acredito que sim, estava em paz. Eu não acredito em coincidências. Justamente, nunca ter ouvido a música, sei lá, né, e tal. E justamente no dia, depois de ter falado aquilo, a música tocar na rádio. Já ouvi outros relatos aqui. Assim também. Aí eu não vou lembrar exatamente, mas quem assistiu, quem acompanha comigo, vai saber do que eu tô falando. Desse negócio de você estar pensando na pessoa, ou sabe, nesse timing aí, de repente, aleatoriamente, a bendita da música toca. Sabe, aí você fala, cara, a gente... acho que é o tio dela que morreu. E aí ela tava lá colocando música, não sei o que lá, e de repente tocou justamente a música que ele gostava, ou que ele também pediu pra tocar no velório. Tem outros também. Então, esse negócio da música tocar bem no momento em que você tá... não é aleatório. Eu sinto que é um dos sinais que a pessoa usa pra dizer, tipo, tô aqui, entendeu? Ou tô bem, ou... não sei se é fazer tocar, ou...
Não sei como que funciona essa sincronia, né? Mas coincidência, acredito que não é. Já aconteceu com vocês? Conta aqui pra gente. Deixe seu comentário, sempre com respeito. E se já teve uma experiência desse tipo, conta pra gente, ok? Um grande beijo e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!